Este episódio do Man the Arena tem o apoio de KingHost, tecnologia para empreender. A última atração do Conexão KingHost 2013, Man in the Arena, por favor. Prometo que é a última vez que eu subo aqui no palco hoje à noite. Man in the Arena ele é um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Foi criado há 4 anos pelo Léo Cuba e o Miguel Cavalcante. Eu me juntei ao grupo tem 3 meses praticamente, para substituir o japonês aqui, um oriental por outro, né? Man in the Arena ele é um termo que foi utilizado num discurso muito famoso do presidente americano Roosevelt para se referir às pessoas que estão lá na frente de batalha, aquelas pessoas que estão executando, estão fazendo, estão suando, estão sangrando. E a gente utiliza esse nome para exatamente se referir aos empreendedores, a quem está fazendo, não só com um plano, não só com uma ideia, mas vai lá no dia a dia e faz, executa, sua, sofre, como todos nós. Por isso que todos os entrevistados que passam aqui, eles têm alguma referência, têm algum histórico importante, têm uma história muito interessante para contar. Então, hoje à noite, o Léo e o Miguel vão entrevistar o Juliano. Por favor, Juliano, palmas para todo mundo. O que é interessante, normalmente, o Man in the Arena ele é gravado e todo mundo pode assistir depois no canal do YouTube. E hoje vocês vão ter o privilégio de assistir ao vivo. Obrigado. De assistir ao vivo e com o fundador e presidente do KingHost, né, que está propiciando esse dia fantástico aqui de empreendedorismo e muito conhecimento para todo mundo. Antes da gente começar, eu queria saber quem já viu o videocast, algum episódio? Pô, tá bom, hein? Legal. Bom, o Man in the Arena, como o IN, que é o terceiro sócio, né, do projeto, disse, a gente começou há 4 anos com o intuito de chamar empreendedores e gente que está fazendo para contar a história daquelas internas, né, do que não sai no press release, das dificuldades e das lições para compartilhar com a gente, né? E, bom, o videocast é gravado, se vocês quiserem acompanhar o endereço, a gente tem distribuição pelo YouTube, pelo iTunes e pelo Facebook, youtube.com/ManTheArenaTV, facebook.com/ManTheArenaTV, e no iTunes, se você der um search por Man the Arena, você vai achar a versão em vídeo e áudio para poder assinar. Então, a gente está gravando, a gente vai fazer a abertura que vai ser gravada, e a gente já começa a colocar o Juliano na parede aqui, né? Quem que trabalha no KingHost aqui? A gente vai fazer umas perguntas boas aqui para ele. Então tá bom. Começar a gravação? Bom, oi amigos, esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. E eu sou o Léo Cuba. Eu sou o Miguel Cavalcante e hoje a gente tem a satisfação de conversar com Juliano Primavesi, CEO do KingHost. Boa noite. Juliano, quem é o Juliano? Conta um pouco aí da história, se apresenta, para a gente começar aí sabendo um pouco dessa trajetória. Quem é o Juliano? O Juliano é um visionário, um empreendedor. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, fui estagiário e comecei a minha empresa sem CNPJ, sem nada, com 17 anos. Na época, era 98, a internet tinha começado em 95 no Brasil. Então, ninguém acreditava muito, era uma brincadeira, como os outros diziam, e eu larguei de mão. Fui estudar e a internet acabou me puxando de volta. E aí eu já trabalhei com hosting, trabalhava desde 98 com hosting mesmo. E aí foi só uma sucessão de produtos de empresas. E como que o KingHost, especificamente, como que começou? E quais os principais desafios no início da empresa? A KingHost começou em 2006. A gente vinha de uma operação que tinha sido vendida para um data center de São Paulo. A operação não foi muito bem sucedida, mas a KingHost foi assim, como eu vou dizer, a oportunidade e a faca que a gente tinha, né? Tinha link, tinha servidor, tinha gente excelente contratada já.
Então foi só fazer. Tipo, o nome já tinha sido registrado há alguns anos, assim, um nome legal, KingHost, né? Quem sabe um dia. E então nasceu a KingHost ali em 2006, com as dificuldades maiores no início era ter cliente. Porque 2006, não sei se muita gente lembra, mas o mercado de hosting já estava fechando. Tipo assim, não que hoje não esteja aberto, mas já estava mais ou menos consolidado. Então, para entrar, a porta de entrada era muito grande. Não bastava apenas ter suporte, ter servidor no Brasil, muitas coisas que são valorizadas hoje. Então, tinha que ter isso e muito mais marketing, mais imagem. O UOL estava entrando no mercado, a local web estava se fortalecendo bastante. Então, isso foi bem difícil, assim. Uma das coisas que a gente gosta de conversar é sobre as dificuldades, sobre as coisas que deram certo, deram errado. O que você aprendeu nas experiências pré-KingHost, pré-2006, que você aplicou nesse início em 2006 da KingHost? Cara, foi muita coisa, muita coisa. Tudo que eu errei antes, eu acertei na KingHost. Desde liderança de equipe, contratação. Antes da KingHost, eu contratava assim, preciso de 5 funcionários para suporte. Então, aparecia 5 pintas lá, estão contratados. O treinamento de vocês é ler o site nosso site aqui e pode sair trabalhando já. Na KingHost isso nunca aconteceu. As pessoas começaram a ser escolhidas. Hoje a gente tem um processo de treinamento muito forte. A seleção ela vem sendo rigorosamente mais forte. Então, tudo isso é aprendizado. São coisas que a gente começou nos meus 14 anos de mercado, que foram sendo aprimoradas. E a KingHost ela já começou com uma série de falhas que eu tive antes, já corrigidas. E foi com... Desculpa. Pode falar. E foi com investimento próprio, ou você teve que buscar investidor? Assim? Então, investidor é uma coisa que não existia, assim, pelo menos eu não sabia que existia no Brasil. Hoje se fala muito em startup, em investidor anjo, alguns anos atrás já se fala isso, fundos de investimento. Cara, em 2006 começou uma coisa assim no Brasil, alguns grupos, e eu tenho certeza, se eu falasse em hosting, gastar um caminhão de dinheiro em aquisição de equipamentos para ter um retorno de capital daqui a 4 anos, o pessoal não ia gostar muito. Então, foi em capital próprio e empréstimo em banco mesmo. Cheque especial, capital de giro, leasing, CDC, todo esse tipo de coisa. Hein? E aí, assim, nesse mercado a gente sabe que assim, empreender no Brasil com infraestrutura, né, é muito difícil. Né? Então, como que é trabalhar com infraestrutura no Brasil, que a gente está falando de links, enfim, de vários elementos? Hein? É horrível. A infraestrutura de internet do Brasil é muito ruim. A gente teve não vou dizer um apagão, assim, mas a gente parou por 2 horas há 3 anos atrás, porque os links de internet do Rio Grande do Sul entre o Sul e São Paulo, simplesmente houve 2 rompimentos de fibra. Existiam 3 rotas, a terceira rota não segurou toda a banda que tem de demanda entre os estados e parou. A gente parou, numa tarde, algumas horas da tarde. Então, isso forçou a gente a buscar novos fornecedores que fornecessem uma garantia de que houvesse um terceiro link livre, disponível. Hoje ainda, a gente fala do Sul, né? Só que o Nordeste também. O Nordeste sofreu apagão ontem. Então, continua sendo um grande problema, porque o Brasil é um país muito grande. E é muito caro passar fibra no Brasil inteiro. Então, isso é um fator que dificulta, mas nosso maior público hoje, ele se concentra onde tem mais gente acessando a internet, em São Paulo, no Sul e no Rio de Janeiro, no Sudeste ali. Está tendo um movimento muito forte no Nordeste, com pequenos provedores. O interior está vindo mais, está tendo mais acesso à internet pelos provedores menores, não pelas operadoras de telecomunicações. E assim, só uma dúvida que eu até nem estava na pauta, mas hoje o perfil do seu cliente ele é mais o varejo do pequeno negócio e cliente pessoa física, corporativo? Como que é essa distribuição aí? Hoje, no começo, quando a gente começou em 2006, era muito mais pessoa física.
hoje a pessoa física já tem CNPJ. Então, por mais que seja uma pessoa física, é uma pessoa física com CNPJ, é uma microempresa, é uma microempresa individual. Então, hoje o nosso perfil mais forte é de empresas. Porque hoje é muito fácil tu ter uma empresa. Hoje, até R$5.000 mensais de faturamento, tu pode ter uma MEI. MEI, né? Então, tu faz o teu CNPJ na internet mesmo. É muito fácil. Então, a legalização, a estruturação da pessoa jurídica hoje está facilitada. Interessante. E como é que é concorrer com outras empresas tão grandes, né, com gigantes de fora do Brasil, com empresas grandes aqui do Brasil, nesse segmento de host? Como é que você faz para se posicionar e se diferenciar nesse mercado que é bastante concorrido e a tendência é que fique ainda mais? Né? Essa é uma ótima pergunta. É muito legal. Porque é um desafio diário de estar buscando soluções diferentes, é pensar no marketing de uma maneira diferente, não ir por onde eles estão indo, focar na cauda longa, nos buracos, em inventar coisas, inventar produtos, atender melhor. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente foca bastante, é o atendimento. Então, é melhorar o atendimento com processos inteligentes, né? Porque processos até as grandes empresas também têm, mas às vezes eles são meio engessados e travam o cliente fica na mão, assim, é complicado. Então, a gente procura dar um pouquinho de inteligência, como a gente é menor, né? Hoje, isso comparado, nós com líder de mercado, nós temos 150 funcionários e a líder tem 700, 800. Então, nós somos um barco mais fácil de navegar. Nós temos mais agilidade por ter menos gente. Então, com isso, eu acredito que a gente consiga passar uma cultura mais rapidamente realmente de auxiliar o cliente, de focar em solução, de pensar como cliente. Tem alguma coisa específica que você pode contar para a gente de coisas que você faz oposto do grande? O que o número 1 faz que você faz ao contrário? Pode falar. Sinceramente, eu não me lembro agora. Não chega a ser o oposto. Tá? Não é assim, o grande foi fazer Ruby on Rails, nós vamos para o PHP. Não chega a ser exatamente o oposto, mas a gente procura focar em uma vertente assim que tem pouca gente olhando. Vou te dizer uma coisa que desde o início da King Roche, acho que foi uma das coisas que a King Roche faz desde o início, tá? A gente sempre focou em ter diferentes versões de banco de dados, diferentes tipos de banco de dados, trabalhar com tipos de banco de dados que outras empresas não trabalham, trabalhar com várias versões de linguagens. Isso foi um diferencial da King Roche que algumas outras as grandes não conseguiam seguir por manter uma padronização. Hoje, o nosso cliente ele consegue, com um clique no painel de controle, trocar a versão da linguagem do site dele. Uma outra coisa que foi um diferencial muito forte, que ajudou a gente, foi o painel de controle ser desenvolvido por nós. Hoje, se pegar uma empresa muito grande, que é o HostGator, eles usam um painel que não é deles, que é um painel terceirizado por outra empresa. Então, para nós, o cliente, no início, ele dizia, King Host, eu preciso tal recurso. Está feito. Hoje demora um pouquinho mais, tá? Mas a gente sempre ouve o cliente para... O que a gente vai fazer de feature nova no painel? Então, a gente vai o que o cliente quer. Então, ouvir o cliente, a gente ouve o cliente. É o nosso guia. Então, eu penso que isso, tentar agradar todo mundo, tornando um padrão gerenciado por um painel de controle. Esse foi um dos principais diferenciais do King Host. Essa agilidade que você falou de cauda longa, né? Então, de você conseguir atender uma horizontalidade muito maior do que a massa conseguiria numa estrutura maior, né? Vou te dar mais alguns exemplos. Existe um gerenciamento de versões de software, que é o Git, e tem o SVN. Nós somos o primeiro a lançar o Git e o SVN gerenciado no painel de controle. O cliente pode criar o repositório, o login e senha no painel de controle. Quando a gente lançou isso, ninguém tinha isso, faz uns 3, 4 anos. Então, esse tipo de vanguarda em criar coisas foi uma das coisas que chamou a atenção dos nossos clientes
para a KingHost. Puxa, a KingHost tem esse negócio diferente aí, que eu quero. Eu estou achando legal, vamos lá. E não vai achar em nenhum outro lugar, né? Olha, eu não vou dizer que não acha em nenhum outro lugar, mas se catasse, assim, buscasse na internet inteira, é possível que encontrasse, mas não no Brasil. Muito mais amigável para quem está desenvolvendo e também tem uma cara mais humana, né? Um negócio mais próximo e que todo mundo conhece alguma história de terror, né? Essa é a nossa batida atual, né? É transformar o atendimento em algo humano. Nós sempre fomentamos assim o atendimento humanizado, que é o nosso atendente conseguir pensar como cliente, sofrer como cliente quando tem algum problema, para conseguir trazer para dentro, olha, esse cliente está muito chateado, porque o site dele está fora do ar por tal e tal motivo. Então, galera, vamos escalonar, vamos resolver isso daí. Às vezes o cliente nem fica sabendo que o ticket dele já está lá no nível 3, está sendo tratado, mas o pessoal está todo em cima buscando uma solução mais rápida, que às vezes nem sempre é tão rápido mesmo, porque software às vezes dificulta. Agora, outro fator de diferencial, quando você fala de uma empresa, né, que você falou 150 funcionários, que já não é pequeno, né, acho que a gente estava falando até no almoço hoje com os demais panelistas que participaram, chega uma hora na empresa que tem gente que você não convive mais no dia a dia, né, não é quando começou que você tem 10, 15, que você conhece todo mundo, está passando a visão, né, e a gente chega no ponto de cultura, né. Então, como que você lida com cultura e passar como que você passa os valores para a tua equipe? O que vocês fazem nesse sentido? Léo, cultura é uma coisa que eu consegui acertar, acho que por sorte, tá? Porque como a KingHost cresceu, a gente nasceu com 9 cabeças altamente pensantes, assim, foram os 9 melhores funcionários que eu tinha na época. Antes de iniciar a KingHost, a gente chegou a ter 30 funcionários. E aí dos 30, 21 eu cortei fora e vamos começar enxuta, assim, KingHost, bem enxuta com os melhores. E essa galera, ela pegou junto desde o início da KingHost, todo mundo, formatando o servidor, configurando, programando, atendendo. Então, eu passei para eles uma cultura, eu penso que de uma maneira muito humana, muito diária. E hoje, desses 9, se não me engano, 5 continuam na KingHost, e são os difusores da cultura. Outras pessoas entraram e conseguiram captar essa cultura de uma maneira surpreendentemente. Acho que tem pessoas que conseguem ser uma esponja, absorve e replica. Isso é muito legal. Mas assim, a gente tem alguns alfas que replicam a cultura e ajudam a manter e a repassar. Que nem eu estava comentando com o Cristiano, gerente de marketing, uma das facilidades que tem é que assim, a cultura, na minha visão, eu passei para um nível e dali para baixo ela se replica. Algo como naturalmente, assim, as pessoas, cara, a cultura ela é muito mais do que cultura, ela é como pensar, como fazer, como executar. Então as pessoas acabam pensando como quem distribui a cultura. Isso é bem legal. Muito bom. O que vem pela frente aí na KingHost? Aí? O que você tem de inovação, de novidade? Pela frente. A gente tem um site novo aí, tá? A gente está lançando nos próximos dias. A gente está renovando, a gente está sempre criando, né? A gente cria novas features, novos sistemas. A gente reescreve algumas coisas também para facilitar para o cliente, corrige erros, lança produtos. Então, a gente está buscando assim, o que vem de novo? Não muito, tá? Porque o objetivo da KingHost é focar em hosting. Qual é a missão da KingHost? É ser a melhor empresa de hosting do Brasil. A gente não quer fazer uma panela de letras com ERP, CRMs e etc. Não, a gente quer ser... Nós somos muito bons em hosting, nós queremos continuar sendo líderes em qualidade de hosting. Muito bom. Miguel, faz as perguntas que a gente tem aí, que são as... Não, já está muito quadradinho. Tem uma né? pergunta muito boa, que é o seguinte. Eu conheci o Juliano a gente teve mais contato em 2 jantares.
Inclusive, eu fiquei sabendo nesses jantares que ele é o maior especialista vivo no Rio Grande do Sul em sagu, né? Se você quiser saber onde se come o melhor sagu e todas as variações de qualidade de sagu, o Juliano entende muito bem disso. Mas aconteceu duas coisas muito interessantes nesses 2 jantares, que a pergunta é com base nisso. No primeiro jantar, eu contei uma história da minha empresa, que lá atrás, quando a gente estava começando, a gente fazia uma divulgação de um produto nosso de curso online, fazendo um que a gente chamava internamente de spam fax. A gente mandava um fax promocional para os potenciais clientes e vendia o curso online de formulação, de dietas para gado de corte, né, coisas do gênero, e funcionava. Isso lá atrás. Eu fui para ele isso no jantar, ele ficou olhando para mim com uma cara assim, tipo... Aí no dia seguinte, o Cristiano me falou, pô, o Juliano falou para eu vir atrás aí do negócio de spam fax, que ele quer fazer um negócio. E meses depois, num outro jantar, que a gente também comeu sagu, eu contei que eu usava uma empresa de hosting nos Estados Unidos especializada, só fazia o WordPress, e eles eram muito bons em WordPress, tal. Aí no dia seguinte, o Juliano me fala, pô, o Juliano veio me falar que quer que eu estude esse negócio de hosting e tal. Então, assim, de uma forma muito rápida, você pegou 2 coisas que podiam ser oportunidades e procurou implementar no seu negócio. Então, a minha pergunta é assim, como é que é o seu dia a dia, como você trabalha, né? Como que é o seu dia a dia de trabalho para olhar as oportunidades, olhar as coisas que estão acontecendo, olhar uma conversa corriqueira num jantar e ter uma ideia e no outro dia buscar colocar em prática isso? Miguel, isso faz parte desde o início do KingHost. Tá? Eu sou uma esponja. Tá? Eu estou absorvendo a todo momento, mando e-mails para uma caixa postal específica, onde tem milhares de ideias de coisas que eu vejo dia a dia, e no final do dia eu paro, olho algumas delas e a gente executa. O spam por fax foi um teste que a gente fez mesmo, a gente mandou acho que uns 1000 fax aí. Teve um opt-out, uma pessoa não gostou de receber o spam por fax. O cara tinha que mandar um e-mail para vocês, né? Por favor, não me mande mais fax. Mas, assim, testando que a gente... Eu acho que é que nem uma startup, empreendedorismo é teste. Tá? A gente não sabe tudo, por mais pesquisas que tu faça, que a gente faça. A pesquisa, que nem foi comentado anteriormente, a pesquisa pode dizer que sim, vai ser um sucesso, pode fazer, tu vai lá na prática e não é bem assim, não converte. Então, qualquer coisa que é fácil de fazer, que, pelo menos pelos meus conhecimentos, que pela história a gente sabe que é fácil, a gente vai lá, faz, testa, vê como é que é. Algumas dão certo, outras nem tanto. A gente teve uma sacada genial, assim, de lançar o Oracle, alguns anos atrás. A gente fechou com a Dell, uma parceria lá. A gente fez uma consultoria, instalamos o Oracle, lançamos o Oracle. Porque a gente fez uma pesquisa antes, que ia dar certo, ia ser um sucesso, ia se pagar em pouco tempo, em 10 meses. E não foi bem assim que aconteceu. A gente lançou um produto show de bola, cara. Era Oracle Hack. O Oracle Hack são 2 servidores em paralelo, com redundância, tipo assim, não para nunca. Então tinha tudo para dar certo, só que não aconteceu. Então o spam por fax foi outra coisa que de repente podia dar certo, podia converter para caramba, não converteu. Assim como tiveram outras que deram certo. Assim como tu comentou do hosting especialista em WordPress, uma das nossas ideias para o futuro é montar times especialistas em CMS. Um time especialista em WordPress, um em Joomla, um em Magento, para conseguir dar um suporte especialista para o cliente. O que acontece? O cliente chega, ele instala um Joomla, beleza. A gente até tem instalador automático, isso facilita para ele. Só que os plugins, às vezes o cliente chega com um plugin que não é muito compatível, dá alguns problemas e aí a gente quebra a cabeça para resolver. Então, para esse tipo de demanda, a gente está formando times específicos. Então, a gente não vai ser um hosting especialista em WordPress, mas a gente vai ter um time especialista em WordPress. Isso a gente já está em formação. Então, esse tipo de coisa são oportunidades. Oportunidades aparecem toda hora e eu penso que o meu trabalho é absorver, verificar se é uma oportunidade válida e aí a gente demanda para o time. Juliano, no começo, a gente sabe assim que captar a primeira base de clientes não é fácil, né? O que você fez no começo para fazer a primeira curva aí de clientes?
Não, a gente Conta tá, pra gente. a gente está na internet, né? Ninguém vai sair ligando para a lista telefônica. Quer hospedagem de sites? Não. Sim. Quer comprar um e-commerce? Não. Também não. A gente também tentou fazer isso, tá? A gente tentou fazer um call center ativo com uma posição para não dar muito prejuízo se desse errado. E qual foi a percepção na época? A menina ligava lá para o pessoal das empresas, ninguém sabia que site. Quem é que hospeda o site de vocês? A gente nem tem site. Tem sim, está aqui o site de vocês. Ah, é verdade. A secretária não sabia, a desinformação rolava solta. Então, não foi um caminho legal. E aí eu tinha uma base de e-mail de conhecidos, e-mails conhecidos, né? Que a gente Que mandou. você conhecia o e-mail, é isso, né? Isso, e eu conheci o e-mail. E a gente mandou para dar uma startup inicial na KingHost. Eu vejo assim, cara, qual é o negócio que não começa assim? Ou a gente fez aquele e-mail inicial em 2006, depois a gente não fez mais isso, a gente é contra spam, viu? Spam é feio, hoje existem regras específicas para a gente não mandar spam, então a gente tem que ser legal. Essa é uma pergunta que a gente gostou de colocar aqui, que também foi na primeira conversa, o primeiro jantar com o Sagu de sobremesa. A gente falou bastante sobre isso, porque o dia inteiro hoje aqui foi de alguma forma, sobre empreendedorismo, né? E a gente até brinca, o Léo lançou uma hashtag que chama Glamour Empreendedor, né? Que tipo, todo mundo acha, ou tem muita gente que acha que, né, ser empreendedor é um glamour, e você só faz coisas legais, está sempre em lugares bacanas, e, né, tipo, tem uma vida assim de, sei lá, Príncipe Charles, né? E não é bem assim, né? Então, todo mundo tem o começo, principalmente, é mais difícil e tem todas essas histórias do início, então é muito bacana ver isso e bacana também ver essa tranquilidade de conversar da sua origem, da sua história, né, e das coisas que cada um fez para montar o seu negócio, né, e colocar ele de pé. Muito bom isso. Isso. E com isso, assim, né? Que você... Porque, na verdade, como todo mundo fala, o segredo é a execução, né? Ideia todo mundo tem, mas poucos têm estômago para trabalhar 12, 14, 16 horas por dias e anos, né? E aí que acontece, né? Então, que lição de empreendedorismo você gostaria de compartilhar com quem está aqui, com quem vai assistir depois, com todo o público? Humildade. Eu acho que para ser empreendedor tem que ser humilde. A gente tem que ter humildade suficiente para atender o telefone no suporte técnico no nível 1, no nível 2, atender e chegar junto ali no técnico da infraestrutura, entender os problemas, pensar numa solução sem bater demais na solução. Tipo assim, trabalhar em conjunto. E quando eu digo em conjunto, não é dizer assim, essa é a solução porque eu disse que é. Não. Essa é a solução porque, embasada em tal conhecimento, em tal histórico, eu acredito que é. Vocês concordam, não concordamos, beleza. Então é isso aí. Eu acho que o principal é a humildade. Isso daí. A gente vai agradecer o Juliano. Isso é muito bom ouvir isso. E não consigo fazer isso todo dia, mas todo mundo de sucesso que eu conheço, que eu admiro, que eu respeito, quanto mais sucesso a pessoa tem, mais humilde a pessoa é, né? Então isso com certeza tem um valor muito grande. Então, agradecer o Juliano. A gente vai abrir para quem quiser fazer perguntas, talvez os seus funcionários, a sua equipe. Bom, muito obrigado. Boa noite, Juliana. Boa noite. Sou o José Carlos, tenho uma empresa também, tá? E como empreendedor eu quis fazer duas perguntas. Na verdade é uma que é duas respostas. Quais foram as tuas duas maiores falhas como empreendedor? Quais foram aquelas falhas assim que tu iniciou algo, deve dar certo. Aí chegou um momento, poxa, não deu certo, eu tenho que regredir, pensar outra forma. Enfim, pode falar alguns exemplos para nós? A minha maior falha foi pensar que o tamanho da minha empresa era medido pelo número de funcionários. E aí eu contratei um monte de gente, deixei eles abandonados e não deu certo. Aí tive que mandar embora.
Antes da King Host, na realidade, tá? E outra foi aquela velha história de, assim, todo mundo te diz, vai lá e faz, que eu compro de ti. Um pouco antes da King Host, eu tive a ideia brilhante de montar um data center de 20 metros quadrados. Porque o pessoal dizia, não, vai lá, monta, isso aí, faz lá, cara. Eu contrato de ti, não tem data center bom em Porto Alegre, vamos lá. Fui lá, peguei dinheiro no banco, montei, e aí chegou lá, tá, cara, montei o data center. E agora? Tu vê, teu preço está muito caro. Não vou contratar de ti. Então, esse tipo de coisa, assim, qual é a falha? A falha, assim, é achar que porque a gente tem um pedido de compra ou até de amigo mesmo, cara, vai, faz, vai. Vai que eu bato em ti, que eu te compro. Nem sempre isso acontece. Tá? Então, eu sigo hoje muito a minha intuição. Então, tu pode vir qualquer um dizer, não, vai lá, faz que eu vou ser teu cliente. Legal, eu vou lá e vou fazer. Mas não porque tu disse que vai ser meu cliente. Porque eu acredito que vai ter mais gente que vai ser cliente e vai ser bom para muito mais gente do que só porque 2, 3 me disseram que vão contratar. Eu vou testar, sim. Hoje em dia, a gente também testa, a gente lança no processo de Lean, então começa lançando devagar, uma base menor, um produto menor, e aí começa a trabalhar em cima dele. O e-mail marketing foi lançado nesse modelo, a gente lançou com pouco recurso e hoje vai incrementando a cada vez mais. Boa noite. Oi. A King Host ela vem investindo em eventos sobre startups. Não tem alguma ideia em seguir mais ou menos a ideia do Buscapé, por exemplo, que lançou uma iniciativa para buscar ideias para melhorar o produto dela e investir, fazer um aporte nessa micro startup e integrar ao seu grupo, né? A King Host não tem uma visão nesse sentido? Não, King Host ela é focada hoje cada vez mais em hosting mesmo. Os eventos são para fomentar mercado, fomentar o próprio empreendedorismo como uma retribuição ao que a gente já viveu. A gente trabalha em parceria com aceleradoras, com grupos, com a Endeavor. Então, a gente trabalha junto com eles, não ao lado deles. Tipo assim, não concorrendo de certa maneira. Por mais que não seja uma concorrência, né? Todos se ajudam de qualquer maneira. Mas já tem grupos bastante fortes fazendo esse trabalho. Um negócio que eu acho muito bacana nisso, que estratégia é dizer não, né? A sua estratégia, você vai definir ela com base nas coisas que você fala não, né? E é muito bom e é raro ver empreendedores e empresas que têm a coragem de falar, eu não faço isso. Cara, foi bem difícil. Isso é uma outra coisa bem difícil de conseguir. Dizer não tem um ditado que diz, né, que quem gerencia a sua vida é quem consegue dizer não para as outras coisas. E não é uma autoaclamação, mas dizer não é difícil. E é muito legal, porque a gente consegue definir um foco, não dizendo sim, mas dizendo não. O que é o foco? É tudo que não é isso. Então, não é A, não é B, não é C, é D. Acabaram as perguntas? Tem mais uma pergunta? Acho que não. Se acabaram as perguntas, eu queria só dar parabéns para o Juliano e, na verdade, para todo o seu time, né, que executou, porque eu vou falar, acho que em nome de talvez todo mundo que passou por aqui, porque o evento foi muito bom. A gente está acostumado em ver em participar de eventos de empreendedorismo em São Paulo, em outros lugares, e desde a organização, a execução, os cuidados com os detalhes que vocês tiveram, o acolhimento que a gente teve, né? Então foi fantástico, assim, foi até muito acima da expectativa do que acho que todo mundo, os colegas que estavam nos painéis falando também. Então vocês estão de parabéns e espero que o evento se consolide, porque você está provendo conteúdo e educação empreendedora para esse ecossistema, né? Então parabéns para todo mundo aí. Eu queria só complementar, né, que o Conexão King Host ele foi desde o ano passado, ele foi pensado sempre em sem jabá, né? Trazer gente para falar sobre assuntos, não sobre empresas.
Então a gente vai conversar sobre histórias, sobre dicas, ideias. Então, por isso que eu acredito que tenha dado essa repercussão muito positiva. Isso aí, parabéns, Juliano. Isso aí, pessoal.